Recentemente teve um comentário num dos vídeos que eu gravei aqui no canal de uma menina. Eu não lembro exatamente qual foi o vídeo, já faz tempo esse comentário, mas eu resolvi gravar esse vídeo hoje porque eu assisti um podcast ontem que teve uma frase interessante que tem a ver com esse comentário. O comentário era o seguinte: o vídeo eu ensinava a fazer alguma coisa, eu não lembro qual é o vídeo, vou ver se eu acho lá para botar um print aqui para vocês, mas teve dois comentários. Uma pessoa comentou e a outra pessoa respondeu o comentário dessa pessoa. E a pessoa comentou o seguinte: o vídeo, eu não lembro o que eu ensinava a fazer no vídeo lá, mas a menina respondeu, uma menina nova assim, acho que uns 20 e poucos anos, tal. Respondeu: "Nossa, isso é muito difícil, tem muitos processos para fazer". E aí um cara respondeu embaixo do comentário dela. Ele falou: "Minha amiga, difícil é você acordar 5 horas da manhã, pegar 2 horas de condução, ganhar um salário mínimo, trabalhar com pessoas que você não gosta, fazendo uma coisa que você detesta, pegar mais 2 horas de condução para voltar para casa e ainda fazer isso no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte e talvez o resto da vida". O comentário do cara foi exatamente isso. Eu vou ver se eu acho para botar o print aqui para vocês. Mas eu olhei lá, não achei. Já tem bastante tempo já isso aí. Já tem alguns meses atrás que eu vi esse comentário. E isso aí, ontem eu estava assistindo um podcast que a pessoa falou no podcast o seguinte: escolha o seu difícil. Você vai ter que escolher o seu difícil para fazer qualquer coisa na vida, né? Era do marketing digital, tal, a pessoa que teve um bom resultado no marketing digital. E falando exatamente isso, escolha o seu difícil. Você vai precisar escolher o que você quer fazer de difícil para você ter resultados na internet. Nós vivemos um paradoxo hoje, né? A geração a minha geração, né? Pessoas que estão na minha idade, da faixa dos 50 anos, viveu as duas épocas. A época do analógico, totalmente analógico, e agora a época do digital, né? Pelo menos as pessoas que estão na internet, né? Claro que a maioria não está, né? Quem está nessa idade, a maioria não está, mas as que estão na minha idade, que tem contato com a internet, vivem um paradoxo. Por quê? Nós vivemos a época totalmente analógica e agora nós estamos vivendo a época totalmente digital, até com inteligência artificial. Isso é interessante porque, se você for para pensar, nós estamos na época mais fácil de ganhar dinheiro de todas as épocas. Por exemplo, se eu tivesse lá e ao mesmo tempo o mais difícil, mas eu vou falar sobre isso. Nós estamos na época mais fácil, por exemplo, se eu voltar lá quando eu tinha 15, 16, 17 anos, quando eu estava lá pensando o que eu ia fazer da vida, se, se alguém me falasse que eu poderia ganhar dinheiro criando um arquivo PDF, vendendo através da internet, que eu teria um dispositivo, naquela época eu não tinha internet, mas se eu tivesse um dispositivo que pudesse me comunicar com outros lugares do mundo, com outras pessoas, e conseguisse vender um arquivozinho, um PDF para essas pessoas, eu estar aqui na minha casa no Brasil, vender para uma pessoa que está no México, na Colômbia, sei lá onde, nos Estados Unidos, essa pessoa paga lá na moeda dela e eu recebo o dinheiro aqui sem sair da minha casa, totalmente na internet, vejo no meu celular o saldo ali e transfiro para minha conta. Cara, isso era uma coisa inimaginável hoje e hoje é fácil você fazer isso. Está ficando cada vez mais fácil e mais difícil também, tá? Nós vamos ver a parte porque está ficando mais difícil. E agora que eu comecei a gravar o vídeo, parece que vai começar a chover aqui. Mas vamos lá, tá só uma garoazinha, vamos terminar o vídeo. Então está mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo. Por que está tão fácil e tão difícil ao mesmo tempo, né? Como eu te falei, jamais uma pessoa da minha geração teria essa imaginar uma coisa dessa. E hoje é possível. Teve um dia aí que eu já faz tempo, né? Acho que foi 2022 tal, que eu comecei a criar, estava alavancando bastante, vendendo bastante infoprodutos na internet, né? E-books e tal. E aí eu teve um dia que eu fiz ali, o primeiro produto que eu criei em espanhol, né, me fez ali num dia, foi em valor em dólar no dia, né, na época, mas transferindo para o real, convertendo para o real na época, dava mais ou menos uns 1.800, quase R$ 2.000 ali. Isso eu fiz em um dia, anunciando ali mais ou menos 120, R$ 150 no Google. Isso não é normal não, tá? Eu não vou falar para você que isso aqui é normal, dá para você fazer todo dia, não. Isso foi um acontecimento, uma coisa que aconteceu, tá? Há poucos dias eu consegui fazer isso, bem poucos mesmo, dá para contar nos dedos aqui quantos dias você consegue fazer ali, investir 100, 100, 150 e voltar quase R$ 2.000. Isso é raro acontecer, certo? Mas acontece de você ter ali um lucro de 100 e voltar 200, isso é normal. É normal entre aspas, né? Não tem todo dia assim. Mas é possível, tá? É possível, não é normal. Então, mas esse acontecimento de eu ter investido, eu fui lá no Google, tinha investido R$ 150 e tinha feito lá em dólar, né, um valor que convertido na época dava 1.800 e tanto, quase 1.900, perto de 2.000. E o salário mínimo naquela época era menos de 1.000. Não lembro não, quanto era o salário mínimo em 2022, sei lá, mas acho que era mais de 1.000 já, né? Devia ser uns 1.200, alguma 1.300, não lembro não. Enfim, eu fiquei refletindo nesse dia, eu falei, caramba,
Eu fiz um arquivo PDF, eu não falo espanhol, não escrevo espanhol, não sei nada de espanhol, e eu fiz um arquivinho PDF aqui em espanhol, vendo para as pessoas traduzir na internet ali, não tinha aí, ChatGPT ainda, tinha, estava começando ainda, né? Mas eu não fiz no ChatGPT, eu fiz no Google Tradutor realmente. E fui lá e vendi esse infoproduto para caras que estão lá na Colômbia, no Equador, no México, nos Estados Unidos, que foram as pessoas que compraram esse dia, né? Falei, vendi para vários lugares, pessoas que estão espalhadas em diferentes países do mundo, me pagaram nas suas moedas lá, dos países delas. Eu tenho uma plataforma que converte essa moeda dela, de lá, sei lá, comprar não sei mais dos países assim, mas enfim, comprou na moeda do país dele, transferiu para dólar. Eu tenho uma plataforma que cai na minha conta em dólar, e aí eu venho aqui, transfiro essa minha conta e já cai em real na minha conta, e eu faço tudo isso aqui pelo celular ou pelo computador sem precisar fazer nada. Por esse ponto de vista, eu fiquei refletindo. Eu falei, caramba, nunca que eu ia imaginar que seria possível eu fazer isso quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, né? Que eu estava lá perdido, tentando achar alguma coisa para fazer da vida. E a chuva aqui está começando, parecendo que vai cair. Mas vamos terminar o vídeo aqui. Então, olhando por esse ponto de vista, é extremamente fácil, mas ao mesmo tempo é extremamente difícil. Até você tem tudo que você. Aí você parte para outro ponto. Por que as pessoas querem vir para a internet? Porque elas querem a coisa fácil, certo? Quando elas se deparam com alguma coisa e vê que é difícil, elas se frustram. Por quê? É a maior oportunidade que você tem de fazer dinheiro estando em sua casa, sem poder fazer, sem ter esforços físicos assim grandes para você fazer, e mesmo assim, tanta gente acha que é difícil. Mas se você for olhar no mundo físico, tudo é difícil. Você vai ter que escolher o seu difícil. Outro dia eu estava lendo uma matéria que apenas menos de 20% das pessoas que começam a faculdade de direito realmente se tornam advogados, né? Se formam e ainda tem que fazer prova de OAB, de não sei o que lá, para ver se vai começar a fazer, praticar o direito realmente, para te permitirem, né? Você faz uma faculdade, você ainda tem que fazer uma prova de uma instituição, sei lá de onde que veio essa instituição, que você tem que aí ser habilitado para ser advogado. Ou seja, a faculdade que você fez, gastou um dinheiro danado, não te habilitou. Você precisa ainda passar por uma prova para dizer que você é advogado. Então, isso é em todas as profissões, né? Hoje em dia as pessoas estão menos focadas nessa coisa de faculdade, mas quando eu era novo, quando eu era jovem lá, nessa época de final da década de 80, começo da década de 90, eu tinha ali a casa dos 16, 17, por aí, a saída que você tinha ou era você ser um empregado de alguma coisa, alguma fábrica, ou você fazer um curso universitário, que era uma coisa assim distante, né? Não era uma coisa popular como é hoje, né? Por isso que perdeu o valor, né? Quanto mais escasso é uma coisa, mais valor ela tem. Então era muito mais escasso antigamente você ter profissionais formados, universitários. Hoje toda esquina tem uma faculdade, todo mundo é formado em um monte de coisa, então perdeu o valor, certo? Perdeu o valor porque não tem mais a escassez. Mas se você for parar para pensar, tudo é difícil. Não é só a internet que é difícil. Tudo, se for para o mundo físico, tudo é difícil. E, na minha opinião, é muito mais difícil, certo? É muito mais difícil no mundo físico, né? Fora da internet. Na internet você consegue fazer muito com pouco, coisa que você não consegue fazer no mundo físico. Tudo vai ser difícil. E por que as pessoas acham que a internet ela é fácil? Por que elas querem vir para a internet já com a ideia de que é fácil? A poluição que a própria internet causa em você. Quando você compra um produto, um infoproduto, por exemplo, você vai comprar um treinamento, você compra por causa do resultado que o cara te mostrou naquele vídeo, cara, você já não vai dar certo. Se o seu foco foi o resultado que o cara mostrou no vídeo de vendas, ou no anúncio, ou não sei aonde, ele te mostra lá, você não vai dar certo, cara. Tem isso na sua cabeça. É muito raro. Só se você tiver uma força de vontade, porque o seu foco está no fácil. Porque ele falou para você, é fácil, é simples, eu faço isso aqui rapidinho, por dia eu faço tanto, não sei o que lá, e você vai com a ideia de que é fácil. Sempre que eu vejo um anúncio ou um vídeo de vendas que o cara começa me mostrando resultados, eu saio. Ontem mesmo foi isso. Eu estava no Instagram ali, rodando aquela porcaria lá, e aí me apareceram vários anúncios. E aí me apareceu um anúncio que o cara mostrou lá. Ah, olha quanto que eu fiz aqui, $40 mil e não sei quanto, vendendo nutracêutico nos Estados Unidos. Eu já saio, porque eu sei que aquele resultado ali, ele tem um processo gigantesco por trás. Mas o cara, claro, eu sei que isso aí é feito, né, tem que ser assim para vender, né, o clickbait, para as pessoas pararem para assistir, né, senão a pessoa não assiste. Se eu começar falando para você que é muito difícil, que é muito difícil não, que é difícil, mas se você for comparar esse difícil com os difíceis do mundo físico, nem se compara, né, cara? Nem se compara.
Então, eu já saio logo, porque eu sei que ali não é o que eu quero. Eu não quero que o cara comece me mostrando o resultado, eu quero que o cara comece me mostrando o processo. Eu quero saber qual é o processo que eu tenho para fazer aquilo ali, certo? É isso que eu quero saber. Quando o cara já começa a me mostrar: "Ah, vendi $45.000 no Taceush, nos Estados Unidos, no Facebook, tal, 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 tal", tá bom, tá, tchau. Porque eu não quero saber quanto você ganhou, eu quero saber o que você fez. E as pessoas, elas vão pelo quanto ganhou. Elas crescem o olho naquele resultado que o cara posta ali, e aí elas compram o resultado. Elas compram o resultado que o cara colocou ali. E aí elas, quando elas se deparam com a realidade, que vai ter que fazer vários processos, você vai ter que quebrar a cara, você vai ter que ter problemas, você vai ter que ter dificuldades, você vai ter uma jornada, você vai ter um processo. Muitas delas desistem. É por isso que a maioria das pessoas que começam no digital, elas desistem, porque elas compram o fácil, elas compram o resultado. Depois que elas descobrem que tem um processo, elas simplesmente desistem. Então, tudo é difícil de um certo ponto de vista, mas é muito mais fácil na internet do que fora da internet, certo? É muito mais fácil, infinitamente mais fácil. As pessoas pensam 10 vezes para contratar uma hospedagem de site. Elas não querem contratar uma hospedagem de site porque vai ter que gastar R$ 40 por mês, R$ 30, 20, sei lá, uma coisa assim. Mas elas não conseguem perceber essa mesma dificuldade quando elas investem milhares de reais em um curso universitário, às vezes, que não vai te dar retorno nenhum, porque começou a chover. Bom, a chuva começou a cair aqui e não deixou eu terminar de gravar onde eu estava ali, eu estava numa área descoberta, mas a ideia do vídeo era basicamente essa, né, você escolher o seu difícil, entenda que tudo vai ter uma dificuldade, você vai ter que pesar o que que é melhor para você, qual é o mais difícil para você, o que que você quer de dificuldade, certo? Tudo vai ter uma dificuldade, né, cara, não vai ter nada mais fácil hoje em dia, cada vez as coisas mais difíceis, cada vez as coisas estão mais difíceis, até para você trabalhar com a internet vai ficar mais difícil, é mais difícil hoje do que era 2, 3 anos atrás, e daqui a 2, 3 anos vai ser mais difícil do que hoje, certo? As coisas mudam, as coisas se alteram, e é isso, entendeu, pessoal? Escolha o seu difícil, qual é o difícil que você quer, né? O mundo físico ou o mundo digital? Pese o que você consegue fazer no mundo físico e pese o que você consegue fazer no mundo digital, entendeu? E é isso aí. Bom domingo para vocês, grande abraço, até o próximo vídeo.